Olá, olá! Primeiramente, boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco ao vivo, aqui na gravação dessa aula, toda quarta-feira às 20 horas. Se você quiser participar também, manda aí nos comentários que a gente encaminha o link para você, ou faça parte de um dos nossos grupos do WhatsApp. Também tem as nossas redes sociais ali que você pode mandar mensagem ou pelo Face, ou pelo direct do Instagram também, tá bom? Ah, antes da gente falar sobre a introdução, antes de falar, sobre a lição de hoje, vou pedir a um dos alunos que nos dirija a Deus em oração. Então abra aí seu microfone e ore conosco, ore por nós. Pode orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tu nos dás de estudo da tua palavra. Agradecemos-te por esses estudos na carta aos Efésios e te agradecemos também pela oportunidade de aprender mais de ti, conhecer-te mais perto de nós e poder também passar à frente os ensinamentos que aqui recebemos. Obrigada pelos professores que têm nos ministrado a palavra. Unja com a tua sabedoria o pastor Cristiano nessa noite, nessa manhã, para que ele possa transmitir aquilo que tu tens como recado para as nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para você que está acompanhando conosco a Escola Bíblica na estreia deste vídeo, né, desta gravação, e um olá para você que está em algum outro horário, algum outro dia da semana estudando a Bíblia conosco. Não esquece, deixe seus comentários aqui no YouTube, sua dúvida, sua contribuição com a aula, deixe seu like, sua curtida, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos falar aqui, você já está vendo o título aqui na descrição, né, aqui embaixo do vídeo, dizendo aqui, EBD, Escola Bíblica Dominical, número 5, o mistério revelado em uma oração fervorosa. Esse capítulo, o capítulo de número 3 de Efésios, ele tem uma divisão em dois temas que nós vamos abordar. É claro que um tema vai tocar no outro, ou melhor, a conclusão do capítulo toca no primeiro tema, que é justamente o mistério revelado. A oração fervorosa vai ter uma relação com esse tema. Aliás, Paulo, nas suas cartas, ele usa vários elementos de conexão. Uma coisa que você tem que ter em mente. Originalmente, as cartas não têm capítulos e versículos. Você está escrevendo uma carta. Você, por acaso, se já fez isso, né? Se você for novinho, com certeza você não fez. Mas os nossos alunos que estão conosco aqui, eu sei que todos já fizeram. Tenho cá minhas dúvidas da Cíntia. Não sei, Cíntia, você já escreveu carta, Cíntia? Eu escrevi mais para treinar quando era criança. Não Já, mandei carta, não. na Já escola mandou carta, ensinava, Cíntia? né? Então, na escola, né? Mas trocar carta mesmo, acho que só os outros alunos nossos aqui, que são 50 a mais. Esse Trocar daí carta não. trocaram. Esses daí trocaram muitas cartas, né? Meus pais têm as cartas deles aí até hoje, de trocaram na época de namoro. Meus avós, meu avô tem as cartas que ele trocou com a minha avó, né? Diga, irmã Milce, seu microfone tá fechado. Você, quando era criança, você escreveu algumas cartas para os missionários, lembra? É verdade. Para quem não sabe, esta senhora é minha mãe, então ela conhece toda a minha história, né? É verdade, escrevi algumas cartinhas mesmo, bem lembrado, Edmilson. Bom, então, como você sabe, cartas não são divididas em capítulos ou versículos, você simplesmente escreve o texto corrido, né? E você vai fazendo algumas emendas, começa falando de um assunto e aí o próximo assunto ele é ligeiramente diferente, mas o assunto anterior, ele introduz o próximo. E Paulo vai usar de conexões para fazer isso. A gente vai ver isso. Então, por isso que o primeiro tema, o mistério revelado, tem a ver com o segundo tema, uma oração fervorosa. E eu vou pedir a um dos alunos que lê para mim o texto áureo de hoje, Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Pode ler. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Muito bem, Paulo aqui ele está encerrando esta parte do texto, e ele está encerrando, trazendo um lembrete aos Efésios, ou melhor, a todos os cristãos que estão lendo esta carta, seja você lendo ela hoje, ou que tenha lido durante o seu dia a dia, o decorrer da sua vida, mas ele começa a nos lembrar que Deus, ele é infinitamente capaz de fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa ou espera, ou que você tem expectativa, né. Então, isso tem muito a ver com o final da oração que ele está fazendo, então a gente tem que observar isso com foco, né. Mas a gente vai começar falando um pouco sobre esse tal mistério. E a gente começa falando sobre esse tal mistério a respeito também de um grande privilégio. Paulo, no capítulo 3, ele compartilha deste grande privilégio que ele tem a respeito dos não-judeus, de todos os outros povos que não eram judeus, e um privilégio que foi dado a ele, um propósito, uma missão que foi dada a ele. Nosso objetivo, nosso alvo da lição de hoje é ter condição de entender porque o evangelho é o mistério revelado, e também aprender um pouco com o conteúdo desta fervorosa oração que Paulo está fazendo, né. Então, você tem aí, esta oportunidade de participar disso, de entender isso que o apóstolo Paulo começa a nos dizer. Muito bem, então leia para mim, por favor, Efésios capítulo 3, versículo de número 1. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Muito bem, então o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma emenda ao assunto anterior que ele tinha falado, ele coloca por essa razão, especificamente tratando o que ele falou no capítulo 2, ali nos versículos finais, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, Paulo está dizendo, olha, por esta razão eu sou prisioneiro de Cristo. Eu, por amor a vocês, por revelar este evangelho a vocês, por pregar este evangelho que trouxe a vocês a salvação, esta edificação que transformou vocês membros da família de Deus, concidadão nos céus. Então, por conta de tudo isso, eu sou prisioneiro de Cristo. E uma das coisas interessantes, vamos trazer o contexto dessa passagem aqui. Essa carta é escrita durante o período de Paulo preso ali em Atos 28. Então, depois você lê Atos, capítulo de número 28, se eu não me engano, a partir ali do versículo 13, narra a prisão que ele sofre ali em Roma. Ele fica cerca de 2 anos preso ali, escrevendo as cartas de Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses, escrevendo essas 4 cartas. E ao escrever estas cartas, ele está dizendo agora, olha, eu sou prisioneiro, mas é interessante, ele não diz eu sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. E o que que ele está dizendo? Não são os homens que estão me prendendo. Não são. O propósito de eu estar aqui em Roma, neste cárcere domiciliar, foi permitido que ele alugasse uma casa, aguardando o seu julgamento, aguardando seus acusadores. Ah, e ali, então, ele está dizendo, olha, eu não estou preso porque os romanos quiseram me prender. Eu não estou preso porque os judeus queriam me matar. Eu estou preso aqui com um propósito. Eu sou um prisioneiro de Cristo. Cristo permitiu que eu chegasse nessa condição para cumprir um propósito. Uma rápida palhinha de Filipenses. Em Filipenses ele diz, olha, os que estão no palácio de César o saúdam. Ele formou uma igreja
entre a guarda de elite do imperador. Ele pregou o evangelho para os soldados pretorianos. Os soldados pretorianos se converteram. Havia uma igreja na casa do inimigo, para ser mais exato. Entre a guarda do inimigo, pessoas estavam se convertendo. Então, Paulo está dizendo, olha, é um privilégio estar passando por isso. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é justamente quando nós estamos em condições difíceis na nossa vida. Será que essa condição difícil, essa condição complicada, não foi um presente de Deus, não foi propósito de Deus para que você cumprisse a vontade dele? Isso pode parecer um tanto quanto absurdo. Um dia eu conto com mais detalhe essa história, mas ouvi do pastor Fernando Brandão, nosso secretário executivo, de um diácono dele de mais de 70 anos, que foi diagnosticado com câncer. E este diácono, ele não sabia muito bem o que era essa doença. Pastor Fernando, ao aconselhá-lo, tentando mostrar a gravidade, mas ele falava, pastor, Deus está no controle. O resultado dessa história, encurtando bastante, é que ele pregou para todo mundo, ele pregou o evangelho para todo mundo que era no quarto dele. E aí o pastor, então, foi um dia visitá-lo, quando ele estava um pouco mais fraquinho ali no hospital, e ele falou, pastor, olha, este enfermeiro aqui eu já preguei, ele já entregou a vida a Jesus Cristo, aquele enfermeiro eu preguei, ele entregou a vida a Jesus Cristo, esse aqui, ó, esse rapaz aqui do meu lado enfermo, eu preguei, ele entregou a vida a Jesus Cristo. Amanhã, pastor, eu peço que o senhor ore. Ele falou, pastor, irmão, eu vou orar pelo senhor. Ele falou, pastor, ore mesmo, ore para que eu tenha ousadia para continuar pregando o evangelho. Amanhã vai ter culto aqui no meu quarto, era acho que numa segunda-feira, algo do tipo, vai ter culto aqui no meu quarto, para que eu tenha mais oportunidade de pregar o evangelho. Veja, como quem entende o propósito de Deus, até mesmo na grande adversidade, até mesmo naquilo que a humanidade enxerga como terrível, ele consegue perceber a vontade de Deus, ele consegue cumprir o chamado dele, e entende, olha, por amor a vocês, Deus me colocou nessa condição. Veja que maravilhoso, é isso que Paulo está colocando para nós. Então, aqui já começa parte desse grande privilégio dele. Mas ele ainda continua agora dizendo parte deste privilégio, o mistério que então foi, enfim, revelado ao apóstolo Paulo. Leia para mim os versículos de 2 a 6. Efésios 3, do 2 ao 6. Quem achou pode ler. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Muito bom. Agora Paulo fala deste mistério. O que é mistério? Mistério normalmente é um segredo, algo desconhecido. No Novo Testamento, a palavra mistério, especialmente pelo apóstolo Paulo, geralmente se refere a um propósito oculto, uma vontade ainda não revelada. Algo que já foi feito, algo que se deseja, porém as pessoas ainda não sabem. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando. E vamos de novo ao contexto desta fala do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha, foi-me imposta a responsabilidade em favor de vocês, né? Vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês. Paulo está se referindo
a Atos, capítulo de número 9, versículo 15 e 16, onde Deus fala para Ananias, o homem que Deus usa para devolver a visão do apóstolo Paulo após a sua conversão, mas ele está ali falando ao apóstolo Paulo, aliás, está falando a Ananias, Deus falando com Ananias, dizendo: olha, este homem é o que eu separei para pregar o evangelho aos não-judeus, aos gentios, e aos seus príncipes e aos seus reis. Então, Paulo está se referindo a isso. E agora ele começa a falar deste tal mistério, ele vai falando, que vai batendo para nós uma curiosidade, né? Porque, olha, veja, ele fala desse mistério no versículo 3, depois ele fala a respeito do mistério de Cristo no versículo 4, depois ele fala de novo desse mistério no versículo 5. E aí, até o 5 dá aquela aflição, mas que mistério que é esse? Porque ele vai acrescentando informações. Então ele diz: olha, esse mistério que me foi dado a conhecer, que eu fui revelado, eu lhe escrevi brevemente. Ah, o mistério que vocês leram e puderam, e vocês então terão compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer em outras gerações passadas, mas foi revelado pelo Espírito Santo. Então ele vai fazendo toda uma construção do porquê não foi dado, a quem não foi dado, e agora por que está sendo dado. Para, enfim, ele diz: a saber, que é o versículo 6, então, mediante o evangelho. Pronto. O mistério é o evangelho? Não. Quem revelou o mistério foi o evangelho. Tá? Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, foi dado a saber só quando o evangelho chegou. Por isso que não foi dado às gerações passadas. Até, se você for estudar as profecias a respeito do Messias, você vai ter alguns vislumbres sobre o evangelho. Você vai ter alguns vislumbres sobre o que Deus revela completamente em Jesus Cristo, mas você não vai ter uma clareza total. E agora ele começa a dizer o que o evangelho revelou do mistério, ou seja, deste propósito oculto de Deus. E agora ele diz: os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa. Esse é o mistério. Este é o propósito oculto que Deus não havia revelado com clareza. No Antigo Testamento, você vai ver, de fato, ali, por exemplo, Deus prometendo a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que nele todos os povos da terra seriam abençoados, mas abençoados de qual forma? Isso não havia tido muita clareza. Também é dito através do profeta Isaías que o Messias ele também seria uma luz para os gentios, mas de qual forma essa luz? Luz para todas as nações. Mas como exatamente seria essa luz? As pessoas conheceriam, veriam a Deus? Seria como o Messias apontando uma luz, um holofote para Deus, algo que era a função de Israel entre as nações? Tudo isso não estava claro, ainda era misterioso, nebuloso. E Paulo está dizendo agora, mediante ao evangelho de Cristo, você que não é judeu, então ele está falando agora comigo aqui, ó, brasileiro, e com os outros brasileiros que estão na nossa sala aqui, com você também, mas você pode não ser, na nossa igreja nós temos cubanos também, sei que em outras igrejas vocês vão ter aí pessoas de outras nacionalidades, pessoas de fala hispânica, de povos hispânicos, povos europeus, povos africanos, assim por diante, todos os povos, a todos os que não são judeus, ele está dizendo o seguinte: o propósito que Deus revelou no Evangelho de Cristo é que agora todos seriam herdeiros com Israel. E que herdeiro é este? O herdeiro das promessas do Antigo Testamento, herdeiros em Cristo, herdeiros no Messias. Isso aqui é uma coisa importante, porque eu quero que você entenda o seguinte: o Messias não era meu ou seu. Ele era o Messias de Israel.
Ele era o Cristo de Israel. A compreensão no Antigo Testamento é que o Messias vem para Israel. O que é o Messias? É o escolhido de Deus, ele é o rei de Israel. Então, pelo entendimento do Antigo Testamento, não havia uma clareza que ele seria o meu Cristo, que ele seria o teu Cristo, que ele seria o escolhido para a sua vida, que seria escolhido para a minha vida. Mas agora vem Jesus trazendo a luz e na ação do Espírito Santo agora aos apóstolos, por isso que ele está dizendo no versículo 5 sobre o Espírito Santo, eles vão trazer luz aos textos bíblicos do Antigo Testamento, estava dizendo, olha, vocês não entenderam. Ele não é o Messias como um único rei para uma única nação. Ele é o Messias do Senhor para toda a humanidade. E agora ele está dizendo, deixa eu te revelar o mistério de Deus. No Messias, em Cristo, agora você recebe a promessa de Abraão. Você agora faz parte da descendência. Paulo vai falar sobre isso na carta aos Gálatas. Você faz parte da descendência de Abraão, não no sangue, mas no espírito. Você agora é, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, você agora é geração eleita, você agora é sacerdócio real, você agora é nação santa. E algo que a gente já falou na lição passada. Então, isso daí, esse conceito você tem que pegar da lição passada. Você é mesmo corpo, que é o que ele diz no versículo 6. Agora você ficou conhecendo, agora você faz parte do mesmo corpo. E agora você, tanto você quanto o povo de Israel, pertencem a Deus não porque nasceram fisicamente de Abraão. Não, não é por essa promessa. Mas porque todo aquele que crê em Jesus Cristo, Jesus, o Messias, agora pertence a este mesmo corpo, agora é coerdeiro, agora é participante, verdadeiro participante das promessas. Uma coisa que acontece, isso um fato de fato, lá no livro de Atos, os gentios de uma região, da região de Antioquia da Psídia, tinham duas Antioquias, a Antioquia da Síria e da Psídia, eles entendem muito bem esse mistério que Paulo traz a eles. Quer ver? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Eu vou ler do 44 ao 47. Atos, capítulo 13, do 44 ao 47. Diz assim: No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que vocês a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve salvação até os confins da terra. Agora, vou ler também o versículo 48. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Quando qualquer um que escuta e crê, ele de fato bem diz, né? Ele fala bem, ele se alegra. Paulo está trazendo isso à memória. Querido, deixa eu te dizer qual era o propósito oculto que Deus não havia revelado por completo no Antigo Testamento ou aos profetas. A salvação. Veja, isso estava lá no texto de Joel, Joel capítulo 2. A salvação não seria só a descendência consanguínea de Abraão. A salvação é em Cristo Jesus para todo aquele que nele crê. E detalhe, é o mesmo peso para os filhos de Abraão. Somos irmãos em Cristo Jesus, não em Abraão. De Abraão partiu aquele que traria a salvação a todos nós. Então,
Este é o grande mistério. Isto é o que a Paulo foi revelado aos apóstolos, ao apóstolo Pedro também, em Atos, capítulo de número 11, capítulo 10 e 11, também a ele foi revelado, e revelado não pelos homens. Veja, quantos homens, quantas pessoas leram estas profecias ao longo de todos os anos, e é muito interessante como o apóstolo traz para um pescador. Ele traz em primeiro lugar para o apóstolo Pedro, em Atos 2, em Atos 10, o grande propósito oculto que doutores da lei leram e não entenderam. Que mestres da lei, que sacerdotes, que fariseus leram e não compreenderam. E agora ele traz de uma maneira direta ao apóstolo Paulo, também não foi contado por ninguém. O apóstolo Paulo vai dizer em Atos ali o que o Senhor havia ordenado a ele, falado a ele também, e ele então entendendo a missão que ele tinha em Jesus Cristo. Isso já nos dá gancho para falar sobre este mistério que foi confiado não só ao apóstolo Paulo, mas a nós também. Então, leia para mim Efésios capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Efésios 3, do 7 ao 13. Pode ler. Desde que me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer todos a administração deste mistério, que durante a época passada foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja multiforme, sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes anteriores das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Bem, então, veja que coisa interessante que Paulo começa a dizer, então. Ele fala sobre a, a obrigação dele, ele se tornou ministro deste evangelho, algo dado pelo próprio Deus, e isto lhe permite fazer pelo poder de Deus que opera nele. E aí você poderia pensar, então, esse mistério, ou seja, o compartilhar do evangelho para pessoas que não são judias, ou seja, para todos os gentios, era do apóstolo Paulo. Mas perceba o que Paulo está começando a dizer. Não, isso aqui não é um chamado só meu. Ele diz, olha, foi o dom da graça de Deus. E perceba como Cristo nos chama ao mesmo ministério lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Certo? Então, esse chamado é nosso. Ele, se você continuar lendo o texto ali de Marcos, capítulo 16, perceba o que Jesus vai falar a todos os que estiverem pregando este evangelho. Marcos 16, a partir do versículo 15, nos diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, o evangelho ele é pregado no poder de Deus, com o poder de Deus, pelo poder de Deus. Então, perceba que isso não é uma exclusividade do apóstolo Paulo.
Obviamente que o evangelho começou a ser pregado através dos apóstolos. E Paulo começa agora a dizer qual é o propósito dele. Olha, foi-me dado, versículo 8, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo também a nós, ele está escrevendo essa carta aos Efésios, ele está escrevendo essa carta para nós, dizendo: você tem um privilégio. Você tem um privilégio de anunciar as verdadeiras riquezas que estão em Cristo Jesus. Sabe, por que a gente estuda a Bíblia? Por que a gente estuda Efésios? Para não cair nas bobagens que se vão falando ao longo de todos os séculos, e agora, todos os anos, e agora, recentemente, o quanto um falso evangelho tem sido pregado. Pessoas dizendo que as riquezas de Cristo, as riquezas de Deus, a prosperidade de Deus, ela está revelada no quanto Deus te abençoa materialmente, ou no quanto Deus faz prosperar os teus sonhos, ou no quanto Deus faz cumprir os propósitos que você tem colocado no seu coração. E isso não tem nada de mais vazio, de mais pobre, de um evangelho esvaziado. Paulo está deixando bem claro, dizendo: olha, foi-me concedido a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Cristo vem para trazer a restauração, como a gente viu na lição passada, a paz entre os povos em Cristo Jesus. A reconciliação com Deus, a reconciliação de você para consigo mesmo, do seu coração, das suas angústias em Cristo. Isso é muito mais rico do que qualquer bênção material que você possa ter. É por isso que a gente estuda a Bíblia, para entender com profundidade a riqueza de Deus. E aí Paulo continua dizendo o seguinte, lá no versículo 10. Então, ele começa a dizer que esta intenção, a intenção dessa graça, que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo aqui nessa completude? Então, se você ainda ficou com dúvida, se você ainda pensou, não, para mim, até o versículo 9, esse ministério é de Paulo. O anunciar o mistério é do apóstolo Paulo. Não, agora ele começa a dizer no versículo 10. A intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Meu irmão, entenda o seguinte: você faz parte da igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. É através da igreja de Cristo que o mundo vai conhecer a multiforme sabedoria de Deus, vai conhecer o poder e a autoridade de Deus nas regiões celestiais, ou, como ele continua dizendo, de acordo com o seu plano eterno que ele realizou em Cristo. Então, a missão foi concedida, foi confiada a você e foi confiada a mim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, agora, ele termina no versículo 13, dizendo o seguinte: portanto, lembre-se sempre dessas conexões, né, que ele vai colocando aqui. Então, portanto, mediante a tudo isso que eu falei do versículo 1 até o versículo 12, portanto, peço-lhes que não desanimem. Então, Paulo está dizendo agora, olha, vocês viram toda essa ação, vocês viram que eu sou prisioneiro de Cristo? Então, eu peço que vocês não desanimem, porque vocês têm a mesma missão que eu. Não desanimem por causa das minhas tribulações, dos meus problemas. E olha, gente, depois você lê ali de Atos, capítulo de número 25, deixa eu ver quando é que ele começa essa viagem para Roma. Olha, comece ali a partir do 26. Especificamente ali, para pegar com mais detalhe, o 27, tá? De Atos 27 até o 28, você vai ver o quão
atribulado, quão tribulado foi esse trajeto todo. Por isso Paulo está dizendo aqui, olha, vocês estão vendo tudo que eu passei? Não desanime. Não desanime, porque tudo isso foi operação do poder de Deus. Tá? Então ele começa, lembrando que ele disse no versículo 7, olha, foi operação do poder de Deus, foi graça concedida para anunciar, foi multiforme sabedoria de Deus, foi o conhecimento de Deus revelado. Tudo isso que eu escrevi, por isso que ele coloca o portanto. Não olhe para os meus problemas, não olhe para as dificuldades, não olhe para as dores, não olhe para as aflições e tribulações. Olhe para o poder, olhe para a graça, olhe para a sabedoria, olhe para a autoridade do Senhor. E ao olhar para tudo isso, saiba o seguinte: todas essas situações são para a glória de vocês. Todas estas situações são para que Cristo seja conhecido. E é falando sobre este privilégio que agora Paulo começa a orar. Então, leia para mim, vamos ler a primeira parte, as duas primeiras partes da oração de Paulo. Efésios 3, do 14 ao 19. Leia para mim. Efésios capítulo 3, do 14 ao 19. Quem achou, pode ler. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados no amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Bem, então, Paulo agora se coloca em postura de oração. Veja, olha de novo a conexão. Então, ele começa o capítulo 13 dizendo por essa razão, ele conclui a primeira parte da sua argumentação ali no versículo 13, dizendo portanto, e agora ele conecta tudo que ele falou, dizendo mais uma vez no versículo 14. Está vendo toda essa pregação do mistério de Deus? Está vendo toda essa pregação do evangelho que chega agora para todo mundo, para todos os povos? Por essa razão, por causa das aflições, por causa, quem sabe, do desânimo que vocês poderiam ter por estar pregando o evangelho, por essa razão eu vou orar, por essa razão eu me ajoelhei diante do meu Pai, eu me ajoelhei diante de Deus, e agora eu oro. Então preste atenção nessas duas expressões. Paulo ele vai dizer duas vezes, oro para quê? Tá? De novo, queridos, a gente já comentou isso algumas vezes. Preste sempre atenção toda vez que um dos apóstolos nas suas cartas menciona uma oração, porque ele está nos ensinando a orar. A gente ora errado. A gente ora errado, a gente pede errado. Tiago, o irmão de Jesus, a escrever a carta de Tiago, ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Quando pedem, pedem para gastar com seus próprios deleites, seus próprios prazeres. Então, veja, Jesus nos ensina a orar várias vezes, não é só na oração do Pai Nosso, não, várias vezes, mas a oração do Pai Nosso é uma das orações modelo, né? A gente, inclusive, colocou essa expressão oração do Pai Nosso, mas é uma oração que Jesus faz. E o apóstolo Paulo, em várias cartas, várias cartas, ele ora para nos ensinar a orar também. Então, ele começa dizendo, olha, ore com propósito, ore para quê? Né? Lembra que o para quê é propósito. Então, eu oro para quê? Em primeiro lugar, nas gloriosas riquezas do Senhor, ele os fortaleça. Então, primeiro, ele diz, olha,
que Deus os fortaleça, mas não é no braço. Eu quero que você perceba isso. O Senhor nos fortaleça para arrebentarmos o nosso inimigo. Não é isso. Não. Você vê, oro para que ele fortaleça o seu íntimo. Certa vez, um menininho perguntou para um técnico de futebol americano, aliás, o que vem primeiro para você, para contratar um jogador, para colocar um jogador no time? O que vem primeiro, a técnica ou a atitude? E foi um menininho assim, aí o treinador ficou feliz de ouvir aquela pergunta. E ele disse para ele, falou, olha, foi a primeira vez que me perguntaram isso, muito obrigado, foi uma ótima pergunta. Mas com certeza o que vem primeiro é a atitude. Se os jogadores, se o meu time tiver atitude, se eles tiverem a vontade, a garra para alcançar aquilo, então eu já tenho mais do que 50%, eu já tenho a boa parte do que eu preciso no time, porque técnica a gente ensina, mas a técnica sem atitude não chega muito longe. É só você ver jogadores que são muito habilidosos em qualquer modalidade de esporte, mas se eles não tiverem uma atitude diferente, ele pode ser o mais habilidoso, não vai adiantar. E aqui, Paulo está dizendo: eu oro para que ele fortaleça o íntimo de vocês. Vocês poderiam ser as pessoas mais fortes do mundo, vocês poderiam ser o maior exército, mas sem um íntimo forte, sem o seu espírito fortalecido, você desaba. Você pode ter o, o imperador romano como seu comandante. Você desaba. A gente vê isso no livro de Êxodo. A gente vê isso no Pentateuco, quando se narra a história da conquista. Aliás, no Êxodo não, vamos pegar aqui o livro de Josué. Quando se narra a conquista de Jericó, Raabe vai dizer, olha, as pessoas ouviram o que o seu Deus fez e ficaram desanimados. Eles estavam dentro de uma das cidades mais fortificadas da região, com muros impenetráveis para um exército como o de Israel. Eles tinham o poder militar, tinham as armas, mas ficaram com o espírito, com o íntimo abatido. E não só eles, mas todos os povos ali da região de Canaã. Então, Paulo está orando, e olha, é isso que a gente tem que orar. Senhor, fortaleça o nosso íntimo com o seu poder por meio do Espírito. E veja que interessante, Paulo coloca de novo um propósito nesse pedido. Que eu tenho um espírito forte para poder conquistar todas as coisas. Não é isso, não. Paulo está ensinando a gente a orar certo. E ele está dizendo aqui, olha o versículo 17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Por que que eu tenho que ter um espírito forte? Para que Cristo habite em mim. E esse habitar vai ser mediante a fé. Porque para eu viver como Cristo, é necessário, de fato, uma força invencível, um poder impossível. Porque seguir a Jesus Cristo sempre, sempre me levará à aflição. Se você ler João capítulo 14, ou melhor, João 15 e João 16, ele vai falar duas vezes aos seus apóstolos, aos seus discípulos, porque vocês estão me seguindo, vão perseguir a vocês, porque estão me perseguindo, porque vão me matar, vão matar vocês, porque vão me ofender, vão ofender vocês, porque vão me fazer mal, vão fazer mal a vocês, porque vão me odiar, vão odiar vocês. E se você for perceber, estava vendo isso de uma jovem publicando um vídeo na internet, e ela falou, por que não Allah? Por que não Buda? Por que não os milhões de deuses hinduístas? Porque nenhum destes é ridicularizado, é perseguido, ou de fato, se opõe na mídia. Por que só Cristo? Porque, de fato, Jesus disse que o mundo
o odiaria. Não importa em qual cultura, religião, povo ou etnia. E aí Paulo está dizendo, eu peço que vocês sejam fortalecidos no Espírito Santo. Então, querido, isso tem que fazer parte da tua oração. Isso tem que fazer parte da tua oração por você e pelos outros, e pelos seus irmãos. E aí ele continua numa segunda oração. Então agora ele diz no versículo 17, oro para que, olha aí, mais uma oração. E eu quero ler esse trecho aqui, para ficar com mais facilidade, com mais clareza, na nova tradução da linguagem de hoje. Então ele diz, oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Então Paulo está dizendo, olha, para pregar o evangelho, para falar do mistério de Deus que foi confiado a mim e a vocês, vocês têm que ter raiz no amor. Não se prega evangelho sem amor. É impossível pregar o evangelho sem amor. Porque se você não tiver amor, e aí ele vai daqui a pouco falar a qualidade do amor. Se você não tiver amor, você escolhe. Você escolhe para quem você vai pregar. E vou te dizer que você vai ser cada vez mais seletivo. Para esse não, para esse não, para esse não. O pastor Salovi conta a história de um jovem seminarista que estava ali fazendo um estágio na faculdade teológica, em que o professor da matéria de evangelismo colocava eles para pregar individualmente numa praça. E ali, então, aquele jovem seminarista, ele vai e ele fala, não, aquele está com muita pressa, não, aquele ali está com cara de bravo, não, aquele ali parece estar ocupado. Ele vai escolhendo e vai dizendo, não, esse não, esse não, esse não. Até que ele vê um senhor sentado no banco da praça. E aí ele diz, senta do lado do senhor e diz, você gostaria de ouvir falar do evangelho, do amor de Cristo? E aí o senhor fala, sim, eu gostaria. Ele falou, então vai ali na igreja do Rocha, era a igreja do Rocha, né, pastor Solovi? Vai ali na igreja do Rocha que eles estão falando de Jesus lá. Aí, ele só veio para mim, Igreja Batista do Itacoruçá, ali na Praça tá. Santos Penha. Então pronto, a Igreja Batista do Itacoruçá, ali no Rio de Janeiro. Veja, o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo, se você não tiver raiz no amor, alicerce, base no amor, você não compartilha o evangelho de Cristo. Você será seletivo. E agora ele começa, então, nesta oração, a dizer o seguinte, eu oro para que vocês não só tenham essa base no amor, mas deixa eu te explicar que amor. E aí ele começa, para que assim vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Então, veja o que Paulo está orando. Não é qualquer amor. Não é a base do seu amor. Eu estou orando para que você compreenda algo que é muito difícil, tá? Ele vai trazer aqui no versículo 19, um amor que excede a todo o conhecimento. Um amor difícil de entender. Mas, ou melhor, ele diz, se você ler na linguagem de hoje, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente. Mas eu vou orar para que vocês conheçam esse amor, porque quando vocês conhecerem esse amor, vocês terão a capacidade de cumprir essa missão. E olha uma coisa interessante que Paulo vai dizer, isso aqui eu quero que você preste muita atenção. Isso aqui não é uma aula para você. Não é uma aula individual. Eu sei que você provavelmente está assistindo essa aula sozinho. Mas isso aqui não é uma aula individual, não é uma missão individual. Paulo, ele está falando sempre no plural. E ele traz aqui, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, ou junto com todo o povo de Deus. Entenda isso. Você quer conhecer o amor de Cristo em profundidade? Você não conhecerá sozinho. Porque Cristo não revela o seu amor em profundidade a uma única pessoa.
ele revela ao povo de Deus, revela a igreja de Cristo. Sabe por que ele revela a igreja de Cristo? Sabe quando você envia um missionário? E aí você pode dizer, mas esse missionário, ele precisa conhecer esse amor de Deus para ele pregar. Não, querido. Esse missionário só foi enviado porque Deus revelou seu amor a toda a igreja. E toda a igreja está dizendo, Deus separou um Barnabé e um Paulo. Deus separou essas pessoas para que nós enviássemos e nós continuaremos aqui, como diz a nossa Junta de Missões Mundiais, segurando as cordas. Eles são nós lá na África, lá na Ásia, aqui na América Latina. Então perceba que é o amor de Cristo revelado a toda a sua igreja. Então você vai sempre ver, querido, entenda isso, você sempre vai ver a revelação da identidade em Cristo, do amor de Cristo no plural, nunca no singular. Deus está trabalhando com toda a sua igreja. Não é uma missão individual. Jamais será. E Paulo agora vai nos dizer que nós não só não devemos andar sós, não só não podemos crescer no reino de Deus sozinhos, mas também, aí ele diz, eu vou ler aqui no versículo 19 na linguagem de hoje, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza, ou para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A gente só de fato está completo se a gente conhece plenamente o amor de Deus. Jesus ora por isso. Lá em João 17, versículo 20 até o 23, Jesus diz assim: a minha oração não é apenas por eles. Ele está falando dos apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Agora ele está falando da gente. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Qual é o tema geral da carta aos Efésios, que eu havia dito algumas lições atrás? O tema geral é a unidade em Cristo Jesus. Paulo revela a identidade do crente, a identidade do cristão, do discípulo de Cristo, e ao mesmo tempo revela o propósito. E essa identidade, ela não é individual. Essa identidade é coletiva, porque Paulo está revelando a identidade da igreja de Cristo. Quando ele revela a identidade da igreja de Cristo, é a minha e a sua. A gente não caminha sozinho. E a gente caminha em unidade para que o mundo creia que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nossos pecados. Ao terceiro dia ressuscitou e nos deu a redenção, a salvação, a glorificação no seu nome. Não é uma missão só. Então, aqui a gente convida sempre você a fazer parte da Igreja de Cristo. E fazer parte de uma maneira ativa, não só estando em alguma programação, mas vivendo igreja. E Paulo termina este capítulo com essa oração maravilhosa, dizendo, o texto que a gente começou a ler no começo da lição. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, pausa. Não recorte esse versículo, tá, gente? Não pensa num projeto ousado, num sonho legal que você tem, e cita esse versículo. Aquele que é capaz de fazer tudo aquilo que eu pedi, ou pensei infinitamente mais, então eu pedi uma viagem, um carro, eu pedi uma família, eu pedi isso, eu pedi aquilo. Não recorte esse texto, não tira ele do contexto, não. Paulo, ele declara essa frase depois de fazer esses dois pedidos, essas duas orações. Esses dois oro para que estão no versículo 16 e que estão no versículo 17. Então, esse é o contexto que Paulo está falando. Então, nesta minha oração, que é para que vocês tenham um íntimo
fortalecido no poder de Deus por meio do Espírito Santo, que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, que vocês tenham a capacidade de compreender o amor perfeito de Deus, que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Nesta minha oração, então, eu declaro, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo agora, ele é capaz de fazer mais do que eu pedi ou pensei, que eu escrevi nesse papel dessa carta que chegou a vocês. Ele faz de acordo com o seu poder que atua em nós. Então perceba isso. Nós fazemos parte do compartilhar deste mistério, que é o evangelho de salvação a todos os povos. A este propósito, Deus fará infinitamente mais do que você está pedindo. Deus fará infinitamente mais do que você pensou ou planejou. E para quê? Para que a Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Em tudo isso, ao final de toda a história, o nome do Senhor será glorificado em Cristo Jesus. Isso é uma oração que vale a pena ser feita. Esse é o nosso propósito e o nosso chamado. Esse é o mistério revelado a partir de Jesus Cristo e que hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Então, meus irmãos, Deus nos chama a cumprir esse bom propósito no poder dele. Isso é maravilhoso de se dizer, porque é um ministério impossível de ser feito se for nas nossas forças ou possibilidades, ou na nossa coragem. Mas não, tudo é no poder dele. Tudo é por meio dele e é para ele. Então, que a gente possa cumprir o anunciar desse mistério e que as nossas orações tenham esse mesmo fervor. Amém? Obrigado pela presença de todos os alunos. Deus abençoe a semana de vocês. Nós retomamos as nossas atividades em horários normais, então acompanhe aí no nosso canal do YouTube e nas redes sociais nossas. A gente está até agora com o TikTok também, tá bom? Então acompanhe a gente nas mídias. Deus abençoe. Obrigado, pastor Cristiano. Ensinamentos muito preciosos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, Obrigado, fiquem com pastor. Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.